Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindos à Central dos Números, que hoje traz para você as questões de matemática da prova de Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Atibaia, em São Paulo. É mais uma prova organizada pela banca IBAN. E essa prova aconteceu agora em 2024. Para você que está se preparando para o concurso de Guarda Municipal, confere esse link aqui, ó. Nesse link você só encontra provas de Guarda Municipal. Então, são questões típicas desse tipo de concurso para você treinar. Quem pediu para a gente trazer essa prova foi o Leandro Poeta. O Leandro mandou para a gente a prova. Leandro, não deu para publicar antes, foi mal. A gente recebe pedidos como o do Leandro através do nosso e-mail, centralosnúmeros@gmail.com. Só que nem sempre a gente consegue publicar logo em seguida. Para os concursos maiores, eu tento publicar as provas para vocês conferirem os gabaritos, mas como a gente recebe muitos pedidos, não dá para publicar sempre no dia seguinte, tá bom, gente? Então, paciência aqui com a gente. Valeu? Pode continuar mandando para a gente, centralosnúmeros@gmail.com. Recados dados, vamos às questões, são questões de alto nível. Atenção para ativar os neurônios. Neurônios ativados? Bora, vem comigo. Primeira questão é uma questão de expressão numérica. Qual é o resultado da expressão algébrica abaixo quando atribuímos para as variáveis os valores a igual a 5, b igual a menos 4 e c igual a 2? Então, onde tiver a, você vai colocar 5, onde tiver b, você vai colocar menos 4, onde tiver c, você vai colocar 2. Vamos fazer por partes, né? Como o numerador e o denominador são grandes, vamos fazer primeiro o numerador, depois a gente faz o denominador. Então, numerador, a gente vai ter 5 mais, abre os parênteses, b é menos 4, como tem um menos no b, vou colocar entre parênteses, tá bom? Menos 4, vezes o c, que é 2, fecha o parênteses, menos o a, 5, vezes o c, 2, dividido pelo b, que é menos 4, certo? Como que a gente desenrola isso aqui? Resolve primeiro dentro dos parênteses, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, regras, né, básicas aqui. Se você tiver parênteses, resolve primeiro dentro dos parênteses. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Resolve primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. É a ordem de prioridade das operações matemáticas. Conferido? Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, eu vou ter 5 menos 8. Aqui eu posso simplificar o 2 com 4. Eu posso dividir os dois números por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou ter 5 vezes 1, que dá o próprio 5. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, vai sobrar 5 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, vou ter mais 5 sobre 2. Pegou? Então, vou ter 5 menos 8 mais 5 sobre 2. Simplifiquei esse 2 com esse 4. Então, o 2 sumiu, o 4 virou menos 2. Menos com menos dá mais, então sobra 5 sobre 2, certo? 5 menos 8 dá menos 3. Então, eu vou ter menos 3 mais 5 sobre 2. O que eu faço aqui? Tiro o MMC entre 1, o denominador do 3, se não está mostrado, é 1, certo? O MMC entre 2 e 1 vai ser o próprio 2. Pega esse valor, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes mais 5 dá mais 5, certo? Como aqui eu não fiz dos dois lados da igualdade, eu não elimino o denominador, tá bom? Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2. O resultado disso aqui no numerador é menos 1 sobre 2. Mesma coisa para o denominador. Então, denominador, A, 5, mais o B. B é menos 4. Então, eu vou ter 5 menos 4, mais o C, que é 2, mais menos C, menos 2, menos o b. Então, é menos o b, que já tinha o menos. Menos, menos 4, certo? Tudo dividido por a, 5, vezes o c, que é 2. Ok? 5 menos 4 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Aqui eu tenho menos 2, menos com menos dá mais. Menos 2 mais 4 dá mais 2. 5 vezes 2 dá 10, certo? Então, sobrou 3 mais 2 sobre 10. MMC vai ser 10. 10 dividido por 1, 10 vezes 3. 10 vezes 3 dá 30.
10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 30 mais 2, 32. 32 sobre 10. Dá para dividir os dois números por 2, porque os dois números são pares. 32 dividido por 2 dá 16. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o denominador vale, isso tudo aqui, vale 16 sobre 5. Então, sobrou isso dividido por isso. Divisão de duas frações. Regrinha básica para dividir duas frações. Divisão de frações. Conserva a primeira, conserva a fração do numerador e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica pelo inverso do denominador, certo? Então, divisão de frações, conserva a primeira, menos 1 sobre 2, multiplica vezes pelo inverso do denominador. Se o denominador era 16 sobre 5, você vai fazer 5 sobre 16. É o inverso. O numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Beleza? Menos 1 vezes 5 dá menos 5. 2 vezes 16, 32. Então, essa divisão aqui vai dar menos 5 sobre 32. Corre para baixo, porque essa é a resposta dessa questão. Então, uma questãozinha de continha envolvendo frações. Pegou? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, escreve aqui embaixo nos comentários a sua dúvida. Se não tiver dúvida, deixa um comentário bacana aí para ajudar no engajamento do canal. Fechou? Bora para a próxima, questão número 14. Questão da inscrição. Se inscreva na Central dos Números e será feliz. A área de um terreno é igual a 640 metros quadrados e dele se sabe que seu comprimento é 8 metros inferior ao triplo da medida de sua largura. Que complica, né? O comprimento é 8 metros menor que o triplo da largura. Você vai fazer o triplo da largura, 3 vezes a largura, e subtrair 8 metros. Esse vai ser o valor do comprimento. Se o comprimento desse terreno fosse superior em 5 metros, qual seria a sua área? Beleza? Vamos então dar nomes aos bois. Se a largura valer x, o comprimento vai valer o triplo da largura, 3 vezes x, menos 8, porque o comprimento é 8 metros menor do que o triplo da largura. Então, você vai pegar o triplo da largura e subtrair 8. Se é um terreno aparentemente retangular, ele não fala qual é a forma, mas ele deu duas medidas, o comprimento e a largura. Então, supondo que seja um retângulo, né? Talvez isso possa ser questionado, pudesse ser questionado com algum recurso, né? Por ele não falar qual é a forma do terreno. Mas, usando os conceitos de área, comprimento vezes largura, a gente chega na resposta que ele pretende. A área é 640. Como que a gente calcula a área? Multiplica a largura vezes o comprimento. X vezes 3x menos 8 vai ser igual a 640. X vezes 3x, 3x ao quadrado, né? X vezes x dá x ao quadrado, 3x ao quadrado. X vezes menos 8, menos 8x. O 640 positivo passa para cá negativo, menos 640. Isso é igual a zero. Para a gente achar x, usa a fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser menos b, menos 8, mais ou menos a raiz do delta. O delta é b ao quadrado, menos 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a é 3, vezes o c, que é menos 640. Tudo dividido por 2a, 2 vezes 3. Resolve o delta. Menos 8 vezes menos 8, 64. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 640. Lá na prova faz rapidinho. Isso vai dar 7.680. No denominador, 2 vezes 3 dá 6. 64 mais 7.680 vai dar 7.744. Raiz desse número, fácil ou difícil? Vai por aproximação, né? Então, pensa lá nos números grandes. 9 vezes 9 dá 81. Então, 90 vezes 90 vai dar 8.100. 8.100 é um número perto de 7.744, concorda? Então, a raiz de 7.744 vai ser um número menor que 90. Qual número menor que 90 que multiplicado por ele mesmo dá um valor que termina em 4? Números que multiplicados por eles mesmos dão 4. É o 2, 2 vezes 2 dá 4, e é o 8, 8 vezes 8, 64, certo? Então, testa, número menor que 90, testa o 88. 88 vezes 88 vai dar 7.744.
Fechou? Então, você vai ter 8 mais ou menos 88 dividido por 6. Se a gente está tratando do lado de um terreno, você vai trabalhar só com os valores positivos. 88 mais 8 dá 96. 96 dividido por 6, 16. Descobriu a largura é 16. E o comprimento? O comprimento era 3 vezes 16 menos 8, né? 3 vezes o x é 16, 3 vezes 16 menos 8. 3 vezes 16, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 6, 18, 30 mais 18, 48. 48 menos 8, 40. O comprimento era 40. Ele quer saber qual é a área do terreno se o comprimento fosse maior em 5 metros. Se o comprimento fosse 40 mais 5, fosse 45. Então, multiplica. Largura é 16 vezes o novo comprimento. 16 vezes 40 mais 5, superior em 5, você vai adicionar 5 unidades. Ou seja, 16 vezes 45. 16 vezes 45 dá 720. 720 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você quer treinar mais questões de áreas de figuras planas? Se você quiser, assista a nossa playlist. Nessa playlist você só encontra vídeos contendo questões de figuras planas, envolvendo área e perímetro de figuras planas. Ok? Bora para a próxima. Questão número 15. Questão de semelhança de triângulos. Os triângulos ABC e OMN, desenhei aqui, ABC e OMN são semelhantes. Então, os ângulos desses triângulos são iguais. Sendo a medida do lado AB 24,3 e OM 5,4 centímetros e o semiperímetro do triângulo ABC é igual a 54. Então, se você pegar o perímetro e dividir por 2, o resultado vai dar 54, né, desse triângulo. Com base nessas informações, sabendo ainda que o lado AB é homólogo ao lado OM, então esse lado está para esse lado, conclui-se que o semiperímetro do triângulo OMN é igual a quanto? Basta você, se os triângulos são semelhantes, ele falou que são semelhantes, basta você usar aí as relações de semelhança entre triângulos. Se você dividir o semiperímetro desse triângulo por esse lado, essa divisão vai dar o mesmo resultado da divisão do semiperímetro desse triângulo por esse lado, é a chamada razão de semelhança. Tá? Então, faz isso. O semiperímetro do triângulo ABC, 54, dividido por esse lado, 24,3, é igual ao semiperímetro que a gente quer saber, semiperímetro desse triângulo, x, dividido pelo lado correspondente, dividido por 5,4. Beleza? Se você quer descobrir o x, passa tudo que tem x para o outro lado. Então, 5, tudo que não tem x para o outro lado, certo? O 5,4 que está no denominador, você vai passar para o outro lado no numerador, multiplicando 54. 54 vezes 5,4 dividido por 24,3 é igual a x. Banca e Ban não pode ir para a prova com preguiça, porque eles sempre exigem que você faça continhas com vírgula e continhas trabalhosas, tá? Então, faz as continhas que ele quer. 54 vezes 5,4 dividido por 24,3. 54 vezes 5,4 dá 291,6. Dividido por 24,3, vai fazer 2.916 dividido por 243. Isso vai dar exatamente 12. Então, o semiperímetro do triângulo OMN é 12. Essa é a resposta dessa questão. Questões de semelhança de triângulos não caem com tanta frequência nos concursos, mas quando cai, derruba bastante gente. Então, vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link de uma questão de semelhança de triângulos para você treinar, tá bom? Você está entendendo? Podemos ir para a próxima. Questão número 16. Deixa o like no vídeo. Custa nada. Não precisa pagar nada para deixar o like. É só clicar no botão. Clica aí por obséquio. Na compra de um novo celular, uma pessoa negociou um desconto de 6% sobre o valor anunciado, além de também negociar o pagamento em 5 parcelas mensais fixas e sem juros no valor de R$ 714,40. Para pagamento à vista, a loja estava concedendo um desconto especial sobre o valor anunciado
ficando o custo do aparelho em R$ 3.116. Qual era o percentual de desconto concedido pela loja para essa condição de venda? Bora! A gente sabe que a pessoa, quando parcelou, teve um desconto de 6% sobre o valor anunciado. Se ela teve um desconto de 100%, de 6%, ela pagou 94%, né? Porque o valor anunciado era 100%, 100% menos 6 dá 94%. A pessoa pagou parcelado 94% do valor anunciado, que a gente vai chamar de X, 94% do valor anunciado, certo? Essa pessoa dividiu esses 94% de X em 5 parcelas, e essas parcelas eram iguais a R$ 714,40. Então, faz 94% de X, 94% é a mesma coisa que 0,94, ou 94 dividido por 100, certo? Tudo isso vai ser dividido em 5 parcelas. Então, 0,94 de X, ou seja, 0,94 vezes X, que é o valor anunciado, dividido por 5 é o tamanho da parcela. Isso é igual a 714,40. Fazendo essa continha, a gente acha o valor anunciado. Então, o 5 que está dividindo passa para cá multiplicando, o 0,94 que está multiplicando passa para cá dividindo. X vai ser 5 vezes 714 dividido por 0,94. Fazendo essas continhas aqui, sem preguiça, só pegar. Se tiver dúvidas, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Se tiver dúvidas como se resolve a conta, tá? Se tiver dificuldade para resolver a continha, eu te ajudo a resolver. Multiplicando e depois dividindo, você vai chegar em 3.800. Então, o valor anunciado era R$ 3.800. À vista, a pessoa pagou R$ 3.116. Qual que foi o desconto? Foi um descontaço, né? 3.800 menos 3.116, ela teve R$ 684 de desconto. Esse desconto corresponde a quantos por cento em relação a 3.800, em relação ao valor anunciado? O valor anunciado era 100%. O desconto vai ser X, faz uma regrinha de 3. 3.800 corresponde a 100%, 684, que foi o desconto dado, é igual a Y. Multiplica como se fosse um X. 3.800Y é igual a 684 vezes 100, o que dá 68.400. O Y vai ser esse número dividido por esse, dividido por 3.800. Y é igual a 68.400 dividido por 3.800. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, 684 dividido por 38. Você pode dividir esses dois números por 2 para facilitar depois a próxima divisão, né? Fazendo a divisão depois, você vai chegar em 18%. Então, o desconto dado foi de 18%. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? A Bankiban gosta muito de dar questões envolvendo parcelas fixas. Então, vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, só clicar em mais se estiver acessando do celular. Né? No computador também vai ter uma setinha para baixo. Clica aí, que a descrição do vídeo se abre. E aí você vai encontrar o link de outra questão envolvendo parcelas fixas, juros com parcelas fixas para você treinar. Fechou? Você está pronto para a próxima? Vamos! Questão número 17. Questão de inequação também não cai com muita frequência. Considerando as funções reais definidas por f de x igual a menos 2/3 de x mais 4, aqui a gente tem um erro de formatação. Você poderia sim questionar com recurso à formatação dessa função. Essa formatação não está adequada, porque fica parecendo que o x está no denominador, então está parecendo que é 3 vezes x mais 4, sendo que na verdade é menos 2/3 vezes x, o x está na verdade no numerador, tá bom? E g de x igual a 3/2 de x mais 15, também dava para questionar a formatação disponibilizada na hora da prova, tá? Isso aqui pode ter confundido muita gente. Determine o número de soluções inteiras e negativas que satisfaçam a inequação f de x vezes g de x é maior que zero. Então, ele quer que a gente multiplique as duas funções e o resultado dê maior que zero. Quer que a gente faça isso, ó, menos 2/3 de x mais 4 vezes 3/2 de x mais 15
maior que zero. Se você tem dois termos, quando eles forem multiplicados para o resultado dar maior que zero, os dois termos têm que ser ou positivos, né? Então, se os dois termos forem positivos, o resultado vai dar maior que zero. Se os dois termos fossem negativos, menos vezes menos dá mais, o resultado vai dar maior que zero. Concorda? Então, a gente tem que achar condições em que as duas funções são positivas ou as duas funções são negativas, né? Se as duas funções, se uma das funções for zero, ou se as duas forem zero, o resultado vai dar igual a zero. Então, não atende a condição, porque o número tem que ser maior que zero. Beleza, vamos calcular as raízes dessas equações, dessas funções. Menos 2/3 de x mais 4 igual a zero para achar a raiz, né? Então, você passa o mais 4 para o outro lado, vai virar menos 4. Menos 2/3 de x igual a menos 4. Pega o 3 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Menos 2x vai ser igual a 3 vezes 4, 12. Menos 12, né? X vai ser menos 12 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 12 dividido por 2 dá 6. X igual a 6 é a raiz. Guarda essa raiz. Passa para outra função, 3 meios de x mais 15. Acha a raiz dela. Passa o 15 para lá, vai virar menos 15. Pega o 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Menos 15 vezes 2, menos 30. 3x igual a menos 30. X vai ser menos 30 dividido por 3. Isso dá menos 10, né? Descobriu as raízes? Constrói o grafiquinho o grafiquinho é ótimo, né? O gráfico das duas funções. Então, função f de x. Você sabe que o valor de a é negativo, né? A é função do primeiro grau, ax mais b, né? Então, a é o valor que está junto do x, b é o valor que está sem x, certo? O a é negativo, então a gente vai ter uma função decrescente, né? Ela vai diminuir. Então, desenhe o gráfico. A raiz é 6, coloquei a bolinha aberta, porque a gente quer os valores maiores que zero, não pode ser igual a zero. Se a bolinha fosse fechada, ia dar um resultado igual a zero, né? E se o a é negativo, a nossa reta vai ser assim, ó. Vai vir descendo, beleza? Vai ser assim, certo? Então, os valores de x que forem menores que 6 fornecerão um resultado positivo. Os valores de x que forem maiores que 6 fornecerão um resultado negativo. Mesmo raciocínio para outra função, para a função g de x. A g de x, o a é positivo. 3 meios é um valor positivo, né? A raiz é menos 10, então coloca lá menos 10, bolinha aberta. Se o a é positivo, a função vai ser crescente, a reta vai ser crescente, né? Então, vai crescendo para a direita. Nesse caso, valores de menos 10, valores menores que menos 10 vão fornecer um resultado negativo, valores maiores que menos 10 vão fornecer um resultado positivo. Multiplicando as duas, a gente coloca aqui as duas raízes, menos 10 e 6. Quando as duas vão dar resultados positivos? Qual o valor que vai fornecer sempre resultados positivos? São os valores que estiverem aqui, ó, entre menos 10 e 6, né? De menos 10 para cá vai dar positivo, de 6 para cá vai dar resultado positivo. Então, os valores que estiverem aqui no meio, ó, de menos 10 até menos 6, vão fornecer dois resultados positivos, fornecendo assim uma inequação satisfeita, né? Maior que zero, um resultado maior que zero, que é o que ele quer. Tem valor negativo que é compatível com os dois ao mesmo tempo? Ó, a g de x vai fornecer resultado negativo se for menor que menos 10. Tem algum valor dessa f de x aqui que atende a essa equação? Se eu pegar um valor aqui, ó, vai dar negativo também? Né? Que eu preciso que os dois sejam negativos para atender a outra condição. Não tem. Aqui, abaixo de 6 vai sempre ser positivo, certo? Então, se não tem, a solução da nossa inequação vão ser os valores entre menos 10 e 6. Ele quer as soluções inteiras e negativas. Quantas são as soluções inteiras e negativas? Soluções inteiras e negativas vão ser o menos 10 não entra. Então, vai ser o menos 9, o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1, inteiras e negativas. Então, a gente tem 9 números inteiros negativos, do menos 9
até o menos 1, incluindo os dois valores. Então, 9 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Quer treinar mais questão de inequação? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem uma questão de inequação para você treinar. Combinado? Vamos para a próxima. Questão número 18. Questão gigante, de juros também, se não me engano. Não, de progressão aritmética. Rogério adquiriu seu apartamento à vista e para isso juntou todas as suas economias, mas para completar o valor da compra, necessitou pedir emprestado a seu irmão o valor de R$ 34.200. Sabendo que seu irmão não cobrou juros sobre o valor emprestado e que Rogério fez a devolução desse valor a seu irmão através de 12 parcelas mensais de valor crescente que formaram entre si uma progressão aritmética, cuja terceira parcela foi igual a 1.800 e a décima parcela igual a 3.900, podemos concluir que a diferença entre o valor pago por Rogério na primeira parcela e na 12ª parcela desse empréstimo foi igual a quanto? Bom, coloca as parcelas lá. Ele tem 12 parcelas. O problema deu para a gente o valor da terceira, que é 1.800, e o valor da décima parcela, 3.900. Se esses valores formam uma progressão aritmética, você consegue estabelecer uma relação entre eles, né? Os termos da progressão aritmética, né? Qual que é o primeiro termo? Se chama de A1. Parcela 1 vai ser o A1. Qual que é o segundo termo? É o A1 mais a razão da progressão aritmética. Concorda? Esse termo, numa progressão, o segundo termo não é o primeiro mais a razão? O terceiro termo vai ser A1 mais a razão, né? Então, se você pegar esse termo aqui, ele vai ser igual ao primeiro mais a razão, que vai dar o segundo, mais a razão de novo. Aí vai dar ele, né? Então, a parcela 3 é A1 mais 2R. Esse mesmo raciocínio se segue até o fim. Então, a parcela 10 vai ser o primeiro termo mais 9R, a parcela 11, o primeiro termo mais 10R, e a parcela 12, o primeiro termo mais 11 vezes a razão, certo? O problema é que a gente calcule a diferença, ou seja, a subtração entre a 12ª e a primeira parcela. Então, a gente vai pegar a maior parcela, a parcela 12, A1 mais 11R, e subtrair a primeira, A1. Então, o problema aqui é P12 menos P1, a parcela 12 menos a parcela 1. Então, parcela 12, A1 mais 11R, menos a parcela 1, A1. Beleza? A1 menos A1 dá 0, então vai sobrar 11R. 0 mais 11R dá 11R. Chegar no final, a gente tem que descobrir como resposta o valor de 11R. A gente consegue calcular o valor de R? Consegue. Por quê? A gente sabe qual é a terceira parcela e a gente sabe qual é a décima parcela. Se a gente sabe esses valores, a gente monta um sistema com essas duas expressões. Terceira parcela, A1 mais 2R, vai ser igual a 1.800. Décima parcela, A1 mais 9R, vai ser igual a 3.900. Então, parcela 3, A1 mais 2R. A1 mais 2R é igual a 1.800. Parcela 10, A1 mais 9R, vai ser igual a 3.900. Sistema de duas equações. Você pode subtrair uma equação da outra. Então, vamos pegar essa de baixo e subtrair a de cima. A1 menos A1 dá 0. 9R menos 2R dá 7R. 9 laranjas menos 2 laranjas, 7 laranjas. 3.900 menos 1.800. 9 menos 8 dá 1. 3 menos 1 dá 2. 2.100. Então, 7R é igual a 2.100. R vai ser 2.100 dividido por 7. 2.100 dividido por 7 dá 300. A razão dessa progressão é R$300. A cada mês, o irmão dele acrescentava R$300 ao valor que ele pagava, né? Qual que é a diferença que a gente quer? 11 vezes R, 11 vezes 300. 11 vezes 300 dá 10 vezes 300, dá 3.000. 1 vezes 300, 300. 3.000 mais 300, 3.300. 3.300 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Quer ver questão de progressão aritmética para você treinar? Acesse aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link de uma questão de progressão aritmética para você. Combinado? Agora a gente vai para a penúltima questão. Questão número 19. E essa questão
é fácil. Não vou ler isso aqui, porque é só enrolation. Ele quer o volume dessa caixa em litros, de acordo com as medidas apresentadas na imagem, né? Então, na hora da prova, lê o comando da questão, vê se você precisa ler alguma coisa da parte de cima para você ganhar tempo, né? Ele quer o volume da caixa de acordo com as medidas apresentadas na imagem. Não precisava ler nada de cima aqui, né? Você tem as medidas aqui, quer saber o volume, só multiplicar esse por esse por esse. Qual que é o detalhe aqui? Ele quer o volume em litros. Se você multiplicar as três medidas, você vai obter em centímetros cúbicos. Dá para você fazer? Dá. Você vai multiplicar os três e aí você vai chegar numa resposta e vai ter números parecidos com o que estão aqui, né? Mas você não vai chegar na resposta exata. Para ganhar tempo, você pode fazer assim, não tem problema nenhum. Mas eu aqui no vídeo vou te ensinar do jeito certo. Não é que é do jeito certo. É que você vai converter primeiro para chegar na resposta em litros. Você precisa saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, para calcular o volume em litros, você tem que transformar as medidas de centímetro para decímetro. Beleza? As unidades de escala, metro, decímetro, centímetro. Então, para passar de centímetro para decímetro, você tem que voltar uma casa. Então, tem que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. 22 centímetros vai virar 2,2 decímetros. 30 centímetros vai virar 3 decímetros. 45 centímetros vai virar 4,5 decímetros. Agora sim, ao multiplicar esses três números, você vai chegar no volume em litros. 2,2 vezes 3 vezes 4,5. 3 vezes 2,2, 6,6. 6,6 vezes 4,5 vai dar 29,7 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 29,7 litros. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão era bem facinha, né? Concorda? Se quisesse multiplicar aqui, ó, os três números, você ia chegar num valor que tinha o número 297 também, certo? Ia acrescentar três casas, uma, duas, três, ia dar 29.700 centímetros cúbicos, certo? Vamos para a última questão? Bora! O valor de R$ 4.800 foi concedido como empréstimo e corrigido pelo sistema de juros simples. Então, a questão de juros simples. Há uma taxa anual de correção de 21,6%. Sabendo que esse empréstimo foi contratado para pagamento em 8 parcelas mensais fixas, qual foi o valor de cada parcela? Bom, o problema deu para você uma taxa anual, 21,6, e deu as parcelas mensais. Se ele deu as parcelas mensais, você não pode aplicar a taxa anual, certo? A não ser que você transforme o tempo de 8 meses em anos. Vamos fazer isso? Você sabe que um ano tem 12 meses. X anos vão ter 8 meses. Eu vou ter uma fração do ano, certo? Então, multiplica aqui como se fosse um x. 12 vezes x dá 12x, igual a 8 vezes 1 dá 8. X vai ser 8 dividido por 12. Dá para simplificar essa fração, dividir por 4, né? O 8 e o 12 a gente consegue dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. Então, 2/3 do ano corresponde a 8 meses. Fechou. Então, descobri o tempo em anos. Aí eu posso aplicar agora a taxa anual. Só que o problema disse que ele dividiu isso aqui em parcelas fixas. Então, quanto que era o tamanho da parcela sem os juros? 4.800 dividido por 8. Se fosse sem juros, a parcela seria 4.800 dividido por 8, 48 dividido por 8 dá 6, acrescento 2 zeros, R$600. Se não tivesse juros, a parcela seria R$600. Mas teve juros. Então, vamos aplicar os juros a essa parcela de R$600. Né? Então, fórmula de juros simples, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é o tamanho da parcela sem os juros, 600, vezes a taxa. Agora eu posso usar a taxa anual, 21,6%. É a mesma coisa que 21,6 dividido por 100. Coloquei assim em forma de fração, porque dá para simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, aí fica mais fácil, né?
vezes o tempo. Se a taxa é anual, o tempo tem que estar em anos também, 2/3, certo? Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros. Vai sobrar 6 vezes 21,6 vezes 2/3. Dá para dividir o 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, vai sobrar 2 vezes 21,6 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, vou ter 4 vezes 21,6, certo? 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2 que foram 6. 4 vezes 2, 8. Uma casa decimal, uma casa decimal. Os juros serão de R$ 86,40. Então, qual que vai ser o tamanho da parcela? Vai ser o tanto que ele pagaria sem juros, mais os juros. 600 mais 86,4, 686,4, ou seja, R$ 686,40. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essas eram as questões dessa prova, questões de alto nível, concorda? Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. E claro, se não está inscrito na Central dos Números, se inscreve para você não perder essas dicas que eu dou aqui para você ganhar tempo na hora da sua prova, os raciocínios que eu te mostro que você pode seguir, né? E dá para a gente debater. Eu sempre respondo os comentários, sempre que possível, tentando esclarecer linhas de raciocínio diferentes das que eu apresento aqui no vídeo para você. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém. Mais bons estudos e até a próxima!